Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com as despesas que são cobertas pelo regime fiscal da União. Então, muita atenção. Então, aqui eu coloquei a LOA, já deixei ela pré-pronta. Então, a gente sabe que dentro da Lei Orçamentária Anual, e lembrando que o regime é para a União, então essa LOA é a LOA federal. Então, dentro da LOA federal, você vai ter o orçamento de investimento e você vai ter o orçamento fiscal mais o orçamento da Seguridade Social. E aí, desses orçamentos, você só vai considerar no novo regime fiscal, que não é tão novo assim, que é de 2016, quem estiver no orçamento fiscal e Seguridade Social, ou seja, está fora do regime quem estiver no orçamento de investimento. Só fica dentro do regime quem for do orçamento fiscal e Seguridade Social. Outro ponto importante é que você vai dividir as despesas em financeiras e primárias. Só vai ficar dentro do regime a despesa primária, ou seja, o que é que a gente está fazendo? A gente pegou a LOA, na LOA vai ter orçamento fiscal e Seguridade Social, a gente vai separar em primária e financeira, só fica dentro do regime a despesa primária. Só que dentro da despesa primária, a gente exclui algumas coisas. Ou seja, mesmo dentro das despesas primárias, a gente exclui isso aqui, que eu vou ler daqui a pouco para você, para chegar nas despesas cobertas. Ou seja, as despesas cobertas, elas são despesas primárias, com exceção dessas, e são as despesas primárias do Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Então, o que é que eu vou mostrar agora nesse retângulo aqui? São as despesas primárias que pertencem ao Orçamento Fiscal e Seguridade Social, mas não estão dentro do regime para fins de limites, para fim de apuração de cálculo. Elas ficam fora. Que despesas são essas? As transferências constitucionais, aí você vai ter aqui os royalties, o Simples Nacional, IOF, Imposto de Renda dos Estados e Municípios, ITR, complementação do Fundeb, despesas com a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros do DF. Tudo isso aqui fica fora. Não sofrem limitação em função do teto dos gastos. Segundo ponto, qualquer crédito extraordinário que você abra fica fora do regime fiscal. Ou seja, por isso que quando o chefe do Executivo Federal ele abre um crédito extraordinário, não afeta o regime, tranquilo, não vai afetar o teto. Despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições, ou seja, uma despesa que seja considerada não recorrente, extraordinária, e seja da Justiça Eleitoral e seja com a realização de eleições, também fica fora, mesmo que seja uma despesa primária. A FAQ, que é o adiantamento para futuramente de capital. O dinheiro da FAQ, que é o dinheiro de aporte de capital, ele sai do orçamento fiscal. Então o Tesouro Nacional vai lá e aporta, certo? Capital, aporta recursos e aumenta a participação social dentro de uma empresa estatal independente. Isso aí, esses aportes, que a gente chama de adiantamento para futuramente de capital, eles ficam, digamos assim, fora do regime fiscal. E, por fim, as transferências relacionadas a estados e municípios da cessão onerosa do pré-sal. Então, essas despesas que a União transfere para estados e municípios em função da cessão onerosa do pré-sal, que tem relação com o ROT, mas é outra abordagem aqui, também fica fora do regime fiscal. Ou seja, quem é que pertence ao regime fiscal? As despesas. As despesas que sejam primárias, com exceção dessas, mas as despesas primárias que sejam do orçamento fiscal e Seguridade Social. E aí você vai perguntar, mas eu vou considerar a despesa empenhada, liquidada, paga metodologia. A metodologia vai ser uma outra chamada do autor. Então essa chamada a gente encerra aqui. Espero que você tenha aprendido. Fiquem com Deus e até a próxima chamada. Abraço.